Foi na loja de Chang. Enquanto esperava que ele embalasse os filmes que havia comprado, distraí os olhos nas fotos da vitrine. O rosto de uma mulher num porta-retrato capturou a minha atenção. Era jovem ainda e muito bonita. Tinha os olhos grandes e escuros e sorria, como se estivesse vendo atrás de quem a fotografava algo que a deixava imensamente feliz. Só vi mulheres sorrindo daquela maneira quando olhavam para gatos ou crianças. Uma pichação alerta para a luta de classes e para o tempo perdido atrás do volante. O rádio repete o que disse ontem. É um faz de conta que acontece todo dia. Numa ou 2 horas perdidas, estarão trancafiados em casa os que têm casa, mas agora ainda é cedo. Por enquanto se sente no ar a inveja dos motociclistas, que escorrem desimpedidos entre os veículos de carga, e dos passageiros de helicóptero, que têm o dinheiro necessário para passar por cima destes problemas comuns. Problema mesmo é que ninguém quer mais ser ou parecer comum, ainda que seja o destino certo e, de certa forma, a prova da vitória dos seres dessa espécie. Estes são aqueles que sobreviveram entre milhões de outros iguais em direitos. E na democracia moderna prevalece o que é comum, a maioria, com toda a força. Olá, eu sou Ronaldo Bressani e vim apresentar a vocês o fluxo número 4. Estamos aqui no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo, então se você escutar alguns ruídos estranhos de fundo, por favor, nos perdoe, mas vai ser rápido. Vocês acabaram de escutar um trecho do mais recente romance de Fernando Bonassi, Luxúria, e isso que escutaram também um trecho do mais recente romance de Marçal Aquino, Eu Receberia as Piores Notícias de Seus Lindos Lábios. Estamos aqui com Marçal Aquino e Fernando Bonassi, vamos falar de política, de literatura e cinema, TV e alguma coisa no meio de tudo isso. Eu tenho uma pergunta que é para vocês dois. Na verdade, todas as perguntas são para vocês dois, vocês podem se interromper mutuamente, vocês se conhecem bastante e tal, têm bastante intimidade para isso. Tendo em vista a big picture, como a literatura consegue dar conta desse bizarro seriado de TV que se tornou a vida pública nacional? Marçal. Olha, eu tive até uma conversa recente com o Bonassi. Na Alemanha, conversei com um alemão que morou muitos anos aqui, e ele me perguntava o seguinte: onde está a política na literatura brasileira contemporânea? Ele que é um leitor curioso, e eu dizia: não existe mais a política na literatura contemporânea brasileira. Me pareceu que de uns anos para cá, sobretudo que nós vivemos uma ditadura, onde a política era pano de fundo de qualquer narrativa, quase que obrigatoriamente, uma coisa que às vezes chegava a ser chata quando a gente pensa em alegoria. E sobreveio um tempo onde a política desapareceu. Me pareceu assim que as pessoas se desinteressaram por política, inclusive os escritores, e se voltaram muito para dentro de si. Não à toa está aí a autoficção nadando de braçada. O sujeito olha para o próprio umbigo e dialoga com o umbigo, fala de como ele pressente o mundo, mas a questão política, a questão ideológica e mesmo a questão social, a não ser com as honrosas exceções de praxe, você não teria aqui, por exemplo, o Houellebecq, que faz arte, mas está sempre batendo na política. Então eu até conversei sobre esse assunto com o Bonassi, e eu acho que o caso específico do Bonassi escapa isso, até por ser um escritor de outra época. Então as narrativas, eu acho que ainda teremos um tempo muito longo até que a política volte a ser tratada pela literatura como assunto preferencial. Bonassi, tentando fazer um exercício de futurologia, se você tivesse que, daqui a 30 anos, explicar o que aconteceu nesse finalzinho da era Dilma, que eu acredito já está se encaminhando para o final mesmo, como é que você contaria? Você conseguiria? Olha, eu acho que não é difícil contar não, porque eu sou um cara de esquerda, sempre fui, nasci assim, num meio em que isso não era tolerado e tal. Faço parte dessa geração, estou com 53, dessa mesma geração. Eu cantei o hino nacional todo dia, de 69 a 75. Todos os dias eu punha a mão no peito e cantava o hino nacional sem saber para que aquilo servia. Então, assim, digamos, a grande questão da política entrava na vida da gente, porque de manhã eu era obrigado a cantar o hino, à tarde já eu salivava, tocava o hino na escola e tal. Então a vida nacional era super pautada pela grande política, no caso a ditadura militar. Eu acho que este refluxo, que representa de certa maneira as gerações mais jovens com essa coisa do eu, tem a ver com uma reação, uma literatura que estava apodrecendo já também sobre a política. Já era um vício de linguagem escrever nos anos 70, 80, com um certo capital ideológico que estava na rua, não era difícil escapar daquilo.
Então, assim, tem uma coisa que eu acho que a geração mais nova em relação à minha se insurgiu com um certo modelo em que o eu não estava e tinha que estar. E tentou fazer isso, como todas as oposições, de uma maneira radical. Então você tem uma geração de jovens escritores que falam exclusivamente de si. E aí vem um cara como esse professor alemão que conhece a literatura na perspectiva e fala, pô, cadê a política, cadê o Estado, cadê a polícia e tudo mais. Eu acho que eu continuei aí. O Luxúria ainda é uma tentativa de olhar para isso, mas por que é fácil olhar daqui a 30 anos para trás? Porque a gente fala assim, nós da esquerda frustramos o nosso próprio projeto. Quando você se alia a criminosos para governar, você se transforma num criminoso. E os meus colegas de esquerda fizeram esse pacto de governar com os criminosos, transformando-se em criminosos. Então, assim, isso faz com que os valores que eu prezo, da solidariedade, da verdadeira igualdade e da fraternidade, vão ficar uns 30 anos sem existir. Então, assim, na melhor das hipóteses, a gente vai ter uma democracia capitalista aí por 30 anos, em que os valores da solidariedade vão estar esquecidos, vão estar demonizados, entendeu? Então, não é difícil olhar para frente, ir de frente para trás e ver que esquece a solidariedade de classe. Não é que não vai haver luta de classes, brancos e pobres, continua tudo a mesma porcaria, mas o Estado se orientará para políticas que não mais essas da solidariedade, que são os valores de esquerda. Acabou. Você acha então que esse período que a gente teve aí, quase, com 13 anos agora, com o PT, de alguma maneira matou a solidariedade? Não, eu acho que isso vem de antes. Desde assim, eu tenho com 50 anos, eu esperei eleger um presidente, tive que engolir o colégio eleitoral com o Tancredo Neves. Esperei eleger o Tancredo Neves, o desgraçado morre. Entra um imbecil chamado José Sarney. Achamos que então, depois daquele período imbecil, elegeríamos um presidente que prestasse. Veio o Collor, um cara totalmente despreparado para fazer aquilo. Saiu, veio um cidadão chamado, aquele cara do Fusca, o Itamar Franco, cujo legado é ter deixado o Fusca. Aí vem o Fernando Henrique Cardoso e faz 2 mandatos reféns do PFL. Vem o Lula, faz 2 mandatos refém do PMDB. Vem a Dilma, continua refém do PMDB. Não há democracia, nunca houve redemocratização no país. Não há projeto de esquerda, porque o que houve foi um acerto entre forças liberais e forças reacionárias para tocar uma sociedade civil sem os militares. Mas não houve inclusão social, não houve efetivamente promoção, as pessoas continuam com uma menor, todas as dificuldades presentes entre ricos e pobres no Brasil foram preservadas pela esquerda também. Então não houve um projeto de esquerda, eu não conheço isso na minha vida. Você acha que um caminho para o projeto possível de esquerda seria dessa ruptura mesmo com as oligarquias? Eu queria que o Lula, no primeiro dia de governo, por exemplo, acabasse com a comunidade parlamentar. Por exemplo, concedesse educação integral, de período integral para todos os brasileiros. Promover de fato revoluções sociais. Não, a gente governou para trás. O PT governou como a direita sempre governou, lamentavelmente. Você fala, conquistas foram feitas? É óbvio que conquistas foram feitas. O único governo do Brasil que mostrou aos pobres o melhor lugar para ficar, no seu próprio lugar de pobre, foi o governo de esquerda. O grande serviço que a esquerda fez à direita nos últimos 15 anos foi manter o pobre no seu devido lugar, calado, aceitando tudo que o Estado lhe concedia. É a única resultante do governo do PT, lamentavelmente, no partido ao que eu pertenço, aliás. O Bonassi, no seu livro mais recente, você aborda justamente o fim do sonho brasileiro, né? Na verdade, o sonho da classe C, né? E reduzindo bastante esse sonho, o sonho de ter uma TV a plasma, um carro zero, uma casa com piscina, que inclusive é justamente o plot do seu romance, porque o cara não consegue pagar a piscina que ele queria colocar ali naquele cafofo onde ele vive, né? O que deu errado nesse sonho? É essa ideia de que você inclui, possibilitando que o cara tenha acesso a bens. Esse é o projeto da esquerda, foi o projeto da esquerda latino-americana, porque de fato havia uma dívida histórica muito grande. A gente conversa, eu aos 50 anos de idade vi realmente um surto de construção civil nos últimos 5 ou 6 anos, 10 anos que seja. E há um déficit habitacional monstruoso no Brasil, entre outros tantos déficits assim, entendeu? Então tinha uma dívida histórica de bens materiais entre ricos e pobres muito grande. Uma indústria de terceira categoria, continua de terceira categoria, mas uma indústria que, para produzir bens de terceira classe, conseguiu ocupar um espaço nos últimos 10 anos e prover as pessoas desses bens. Tal.
Essa é a falha do projeto, entendeu? Os moleques continuam na rua, bicho. A escola pública continua uma porcaria. Então, assim, revolução é você, por exemplo, pegar a criançada e pôr na escola. Todo mundo, todo dia. Você fala, não tem grana? Tem. Tem. Cria um problema que tem. Vá ao Congresso que tem. Pare de roubar que tem. Pare de se aliar a criminosos que tem. Então, assim, eu esperava que os meus colegas da política fossem mais criativos, tivessem ideias mais inquestionáveis, mas não tiveram. Fizeram o pacto da governabilidade, como os outros governos fizeram, se aliando com bandidos. Então, assim, eu fiz campanha política para a direita e para a esquerda 4 vezes. Recebi em mulheres e drogas as 4 vezes, de partidos oficialmente instalados no poder. No primeiro escalão do poder, todo mundo pagou com droga e mulher, todas as campanhas. Algo que começa assim, bicho, não acaba bem. Isso é lixo. Essa gente sempre foi lixo. O triste é a gente acreditar que elas são outra coisa agora à luz de um problema pontual. Bandido vão pra cadeia, cara. Não tem discussão. O cara errou, vai pra cadeia. Fez cagada, vai pra cadeia. E o Lula definiu a sua situação. É isso mesmo. Pobre vai pra cadeia, rico vira ministro, cara. Independente do que a gente acha que a direita pensa disso, nós demos esta bola para a direita. Entendeu? O erro da esquerda não é uma espuma que a direita botou para escorregar. A gente criou a própria cama para cair. Então agora tem que cumprir as consequências, sim, da anarquia, da barbárie. Acho que passaremos um tempo na mão de imbecis. Mas você falou que você trabalhou para campanhas, foi de campanhas políticas? Sim. Que campanhas foi lá? Várias, não vou contar porque eu quero continuar vivo. Queen folks